Irmãos, desperta tu que dormes. Ô bênção! Desperta tu que dormes. Esta foi uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Uma igreja que passava por problemas em decorrência da observação dos costumes, das práticas do mundo. Permitiu que o mundo adentrasse, que o mundo alcançasse, e quando o mundo adentra a vida das pessoas, é como se elas estivessem dormindo, um sono espiritual, e é preciso que haja esse acordar. Éfeso era uma cidade muito grande no tempo do apóstolo Paulo, aproximadamente 300 mil habitantes. Imagine uma cidade há 2000 anos atrás com 300 mil habitantes, uma cidade gigantesca. Ela era a segunda maior cidade do Império Romano, perdia apenas para Roma. Era a capital da província romana da Ásia. Ainda possuía um grande porto, um porto extremamente movimentado, um comércio efervescente, indústrias. Era uma cidade profundamente religiosa, extremamente religiosa. Ali estava o grande templo de Diana. O templo de Diana, conforme historiadores, media aproximadamente 3.000 metros quadrados. Era um templo gigante. E a cidade, de certa forma, vivia ao redor do templo. Havia um envolver profundamente com as coisas religiosas. Essa cidade foi destruída por volta do ano 262, 263 da nossa época. Hoje, onde ela situava-se é a atual Turquia. Amém? E certamente, amados, aqueles que estavam na igreja, dentro daquele mover, daquele movimento da cidade, dentro daquela atmosfera religiosa que envolvia Éfeso, alguns se deixaram envolver, se deixaram tomar pela situação. E o apóstolo Paulo escreve esta carta. Escreve a carta à igreja de Éfeso e ele chama a atenção para que aqueles irmãos pudessem rever seus conceitos, os seus princípios. E nós, amados, temos que usar esse exemplo para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos seguindo os mesmos passos da igreja de Éfeso. Quantas vezes nós nos deixamos envolver pelas situações, envolver pelos problemas, envolver pela sociedade, envolver por situações que nos afastam da presença do Senhor. Muitas vezes nós não nos envolvemos de forma direta, ou seja, nós não estamos lá participando, porém o coração está aberto àquelas situações. E o inimigo, este não brinca, e o inimigo aproveita todas as situações para que ele possa injetar o desânimo, possa injetar o descaso, injetar no coração das pessoas a insensibilidade àquilo que é de Deus. E isto, amados, gera um sono espiritual. As pessoas perdem de vista a grande misericórdia, o grande poder de Deus. As pessoas param de observar aquilo que Deus quer, passam a viver segundo a sua carne, viver segundo os seus princípios, e chega um ponto que a carne diz: olha, você não precisa fazer. Não precisa. Não precisa agir desta forma. Não precisa mais ler a Bíblia. Não precisa mais orar. Veja, você tem comunhão com Deus, você não faz nada de errado. Você é uma pessoa legal. Fique de boa. Muitas vezes, amados, essas sugestões aparecem de forma indireta. O inimigo, ele gosta muito de sugestionar as situações. Nem sempre é de forma direta, mas indireta. No entanto, elas são armazenadas no coração do homem, armazenadas no coração daqueles que são servos de Deus. E isto gera um problema seríssimo, um problema de comunhão com o Todo-Poderoso. E quando se acordam, é tarde demais. Descobrem que perderam totalmente a comunhão com o Senhor, que apagaram. E depois que se apaga, para reacender é difícil. É muito mais fácil as pessoas prosseguirem no caminho, sem desviarem-se da vontade do Senhor. Mas ao desviar-se daquilo que Deus quer,
para retornar ao caminho original, para voltar para o Todo-Poderoso, tudo é mais difícil. Para você perder Deus de vista é muito fácil, extremamente fácil, mas para voltar aos caminhos do Senhor, só a misericórdia de Deus, irmãos, porque são tantas as amarras, são tantas as dificuldades, que é extremamente difícil recomeçar com o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem aquela igreja, esteve ali algumas vezes. Na última vez que esteve em Éfeso, ficou aproximadamente 3 anos, e ele conhecia muito bem aquela situação, sabia da influência da sociedade, sabia da influência religiosa, conhecia também o maligno, sabia do poder do maligno, e ele escreve àquela igreja, e chama a atenção daqueles amados, para que eles pudessem acordar desse sono mortal. Amém? E eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, leremos versículos 14 até o 17. Efésios capítulo 5, versículos 14 ao 17. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus, orienta-nos, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, não darmos lugar para a nossa carne, nem tampouco ouvirmos as sugestões do maligno. Ó Senhor, desperta-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, no versículo 14, Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso e diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, nós precisamos estar atentos, extremamente atentos à nossa caminhada, porque a nossa caminhada, ela é difícil. Ela é fácil porque nós temos o Senhor que nos dá condições, que nos dá força para seguirmos em frente. O Espírito Santo nos coloca de pé, o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos dá condições de seguirmos em frente. É difícil pelo fato de possuirmos um inimigo 24 horas por dia que não abre mão da gente. Oh, meu Deus! O inimigo de nossas almas, amados, ele não abre mão da tua vida. Ele é a tua maior companhia depois do Espírito Santo que habita no teu coração, com certeza, mas ele é a tua maior companhia. Diz a palavra que o maligno está ao nosso redor, derredor, está ali como um leão que ruge, querendo te pegar, querendo passar as unhas em você, querendo fatiar a tua vida, querendo te destruir. E quantas vezes, irmãos, esse inimigo, ele consegue alcançar o coração das pessoas. Em Éfeso ele dominava por completo. Vemos que aquela cidade era infestada, totalmente infestada pelos princípios demoníacos. Ali existia um grande templo, um templo que levava as pessoas à idolatria, ao paganismo. Adoravam a Diana. Vemos que o maligno tinha uma força gigantesca, uma força extremamente forte. E isso, irmãos, certamente influenciava todas as pessoas. E era uma luta constante para a igreja em Éfeso manter-se de pé. Porém, eu quero afirmar para vocês que não mudou muita coisa. Hoje nós temos visto que esse mundo está nas mãos do maligno. A Bíblia diz que esse mundo jaz nas mãos do maligno. Consequentemente, ele anda à procura dos servos de Deus para fazê-los desviar da presença do Mestre, para fazê-los errar o caminho, e aqueles que estão desavisados, que não estão atentos a esta verdade, são tocados. Lamentavelmente são tocados. E quando tocados, eis que o maligno injeta no coração das pessoas toda sorte de coisas ruins.
E eis aí o início da morte, do sono espiritual, do sono que leva as pessoas à morte. E é necessário estarmos atentos a esta realidade, porque a partir do momento que nós deixamos que o pecado seja gerado e não damos a devida atenção ao pecado, eis o início do fracasso, da separação com Deus, da separação da presença de Deus. E consequentemente, amados, eis o sono espiritual. Nós, como servos de Deus, temos que andar dia após dia, atentos. Ô bênção! É necessário que tenhamos na nossa vida uma campainha, e essa campainha é o Espírito Santo de Deus, que todas as vezes que você dá um passo que não é da vontade do Eterno, Ele te chama a atenção. Mas para que você possa ouvir o Espírito de Deus, a voz do Espírito de Deus, o toque do Espírito de Deus, eis a necessidade da sensibilidade. Sermos sensíveis ao Espírito de Deus. Mas para que haja sensibilidade no coração, sabemos que é necessário comunhão com Deus. Se não há comunhão com o Todo-Poderoso, aquela busca incessante, aquela busca incansável pela presença do Senhor, como é que teremos comunhão com Ele? Nós podemos, amados, deixar tudo para trás nessa vida. Você pode deixar o teu emprego, tornar-se um andarilho por aí. Você pode jogar tudo para cima, mas não pode perder de vista jamais, por um segundo sequer, a presença, a pessoa do amado Senhor. Nós não podemos perder de vista, amados, porque a partir do momento que você separa-se de Deus, todas as situações ruins, elas são agregadas ao teu viver. E eis o porquê que muitos estão fracos, muitos caem, não conseguem andar, não têm prazer no Senhor. É porque não conseguem mais ouvir a voz, sentir o toque, a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Paulo diz à igreja de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, havia ali uma chance de restauração. Paulo diz: levanta-te de entre os mortos, ou seja, acorda para aquilo que é de Deus, retome a caminhada com o Senhor, volte para a presença do Mestre, arrependa-se, confesse os pecados, e Cristo te iluminará, o Senhor te colocará de pé. Ô bênção! A nossa vida vai mudar em alguma coisa? Vai. A partir do momento que acordamos para o Senhor, o Espírito de Deus volta a falar com a gente, nos fortalecer. Mas é necessário que haja uma vigilância constante. O servo de Deus precisa viver cada dia atento ao meio onde ele está, para que não seja contaminado ou contagiado pelo vírus do pecado que abundantemente está por aí. Nós temos que ter muita atenção a esta situação, amados. Nós precisamos ver isto como algo extremamente importante e talvez como aquilo que é mais importante na nossa existência. Deus precisa ser tudo na nossa vida. E a partir do momento que nós reconhecemos nosso estado de sono, adormecidos no pecado, e reconhecemos a soberania do Senhor, é possível que haja uma ressurreição e voltar-se para a presença de Cristo Jesus e viver na luz do Senhor. Amém? Esta é a vontade do Eterno para a nossa vida, como era a vontade dele para a igreja de Éfeso. Nos versículos 15 e 16 está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ô bênção! Desperta, ó tu que dormes, mas acordados, preste atenção na forma de vida. O apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja e diz: olha, vocês precisam prestar atenção na forma que vocês vivem. Como é que vocês estão vivendo? Para quem vocês estão vivendo? O que é que fazem?
Por que agem dessa forma? Por que as atitudes? Por que Deus não está em primeiro lugar? Por que Deus não está entronizado? É preciso observarmos essas situações para que tenhamos uma vida completa com Deus, igreja. É preciso que observe. No versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Veja, é preciso observar o caminho. É preciso olhar como tu andas. E esse andar é mais extenso do que parece. Não é apenas andar pelas ruas, dando passos pelas ruas, mas é você sondar o coração, analisar o coração, ver o que tem dentro da sua mente, para que em todas as situações você possa dizer não para a carne, não para os sentimentos da carne, e viver Deus, observando aquilo que Deus quer, dizendo não para o pecado, falando apenas aquilo que é agradável ao Mestre. Irmãos, o Senhor chamou-nos para quê? De forma prudente. Olha só que interessante. Prudentemente, como andais? Veja com muita atenção os teus passos, com prudência. Não olhe de uma forma genérica, de uma forma generalizada, não. Mas olhe atentamente a tua vida. É preciso, irmãos. Nós temos que fazer aquela clássica pergunta: será que Deus está satisfeito com o meu viver? Será que Deus está satisfeito com as minhas ações? Será que Deus está satisfeito com as minhas companhias? Com aquilo que eu falo? Será que Deus está satisfeito com aquilo que eu vejo na televisão, na internet, no WhatsApp? Será que Deus está satisfeito com as minhas conversas? Será que o Senhor está satisfeito com os meus pensamentos? Pensamentos, coisas secretas, ninguém vê. Mas será que Deus está satisfeito com eles? Deus conhece nossos pensamentos, o diabo não. Mas Deus conhece nossos pensamentos. Será que o Senhor está satisfeito com aquilo que nós pensamos? Da forma que nós ocupamos o tempo? O que é que nós temos feito? Será que Deus está na primazia da nossa vida? Está em primeiro lugar na nossa existência de fato? Amados, são questões que nós temos que analisar com muito carinho. São interrogações constantes, elas não podem ser esquecidas. Nós temos que sempre nos interrogarmos e vermos como temos vivido. Será que Deus está no centro da nossa existência? Irmãos, não nos enganemos. O diabo diz para você: olha, tá legal assim, tá bom desse jeito, siga nesse caminho. O diabo, amados, ele fala através das situações, ele traz alegria ao nosso coração, satisfação ao nosso coração, mesmo quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, porque quando nós estamos no pecado, estamos sujeitos à ação do maligno. Só que o maligno, diz a palavra, que ele é o enganador. O maligno é o enganador, e ele engana as pessoas, e é por isso que nós temos visto nesses últimos tempos tanto engano, porque as pessoas são levadas ao engano até na boa fé. Há muitos que estão sendo enganados e acham que está tudo legal, que Deus está feliz. Muitos estão vivendo o adultério, por exemplo. Deus entende, lá minha casa só misericórdia, aquela mulher, aquele homem, enfim, aquela coisa toda. O Senhor abriu uma porta, Deus sabe como é que é Deus. Deus me ama, Ele vê a minha necessidade. Aí o cara parte para o adultério e acha que Deus está naquela causa. Muitos estão mentindo e dizem: olha, eu estou mentindo, mas Deus entende porque eu não posso falar a verdade. É a situação, é o meio. E o diabo diz: não, Deus entende. Muitos agem de má fé, enganam o próximo e acha que Deus está dizendo: não, tudo bem, é assim mesmo. Porque as pessoas veem que é seu meio de ganhar o pão, é o seu meio de vida, e é impossível viver sem enganar. Não, tudo bem, Deus entende, Deus compreende, Deus sabe que eu preciso do pão do dia a dia na minha casa. Se eu não fizer assim, minha família morre de fome. As pessoas são até dramáticas, mas é porque o diabo fecha os olhos das pessoas. E há aqueles que se envolvem com companhias más, companhias mundanas, companhias que não querem saber de Cristo Jesus e passam a beber e a comer no mesmo prato.
acha que tudo é normal, que tudo é comum. E o diabo diz: não, você precisa dos seus amigos, você precisa viver assim. Deus sabe. Irmãos, a partir do momento em que o pecado é gerado na vida das pessoas, eis que o espírito de engano se achega e ele leva as pessoas cada vez mais para um buraco fundo, para a destruição. E a palavra diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Quem são os nécios? Aqueles que não possuem conhecimento, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que vivem no pecado. Nós não podemos viver dessa forma, mas sim como sábios. Certamente a igreja de Éfeso havia deixado se envolver por toda a prática de coisas ruins, influenciada pelo mundo, talvez trazendo práticas pagãs para dentro do templo, como hoje nós temos visto comumente nas igrejas, quantas práticas pagãs que são inseridas no templo, coisas que desagradam o Todo-Poderoso, é o misticismo que é entronizado, é tanta sorte de coisas erradas que só a graça. E as pessoas olham e acham: não, tudo bem, tem que ser assim, porque nós temos que agradar quem nos visita, temos que agradar os jovens, temos que agradar as pessoas mais idosas, nós temos que agradar, enfim, se não fizer dessa forma, ninguém vem à igreja. E o diabo diz: é assim mesmo, faça assim, porque Deus quer que as pessoas sejam alcançadas. E usam de meios não bíblicos, contrários à vontade do Eterno, para alcançar as pessoas que não são alcançadas pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não está nessa causa. Amados, nós temos que rever toda a nossa existência, analisarmos tudo à luz da palavra do Eterno. Nós não podemos fugir uma vírgula, da palavra de Deus. Nós não podemos fugir. Em Apocalipse, bem no final do Apocalipse, tem uma advertência, e ela é um tanto quanto assustadora. Deixe-me ler para vocês a advertência. Deixe-me ler na íntegra. Diz a palavra: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Amém? Eu creio que esse alerta, irmãos, refere-se especificamente ao Apocalipse. Mas é uma palavra que se aplica ao nosso dia a dia. Porque muitas vezes você fala: ah, mas eu não estou tirando nada da palavra de Deus. Eu creio na Bíblia de forma integral. Eu creio em cada letra, em cada vírgula. Eu creio em cada sentença. Eu creio em tudo. Mas não vive. Quando você não vive, você está rompendo esse mandamento do Senhor que diz que você não pode acrescentar, que você não pode tirar. Você tem que viver em consonância com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Nós não podemos fugir da palavra do Eterno, irmãos. Nós temos que vigiar nossos passos, nossas atitudes, para que em todas as coisas o Senhor seja o nosso Senhor. Amém? O nosso Senhor. E é preciso clamarmos por discernimento ao nosso Senhor. Pedimos discernimento, amados, para que os nossos passos, nossas ações, elas sejam segundo a vontade do Todo-Poderoso, remindo todo o tempo, porque os dias são maus. Em parte alguma da Bíblia nós encontramos, por incrível que pareça, uma afirmação que os dias são bons. Os dias são sempre maus, porque o mal está diante de nós. No entanto, nós não podemos nos deixar contaminar por ele. É o tempo de vigiarmos, de estarmos atentos e não nos esquecermos, queira ou não, nós não podemos nos esquecer que o diabo age intensamente. Amém? Fique atento. Ele age intensamente. Ele é impiedoso. Ele quer te levar para a perdição eterna. E ele não se cansa de investir na tua vida. Oh, misericórdia! Isso é para você ficar assustado.
o diabo não se cansa de investir em você. Portanto, quando você estiver desanimado com aquilo que é de Deus, quando bater aquela preguiça não vem de Deus, mas quando bater aquela preguiça de fazer a obra do Eterno, de ler a Bíblia, quando as ocupações tomar o lugar do Senhor na tua vida, quando a indiferença para com aquilo que é de Deus tornar-se uma realidade no teu viver, lembre-se, o diabo, ele não está perdendo tempo contigo, mas ele está investindo na tua vida, está gerando estas situações. É assustador, não é, irmãos? Mas é uma verdade. É assim que está na Bíblia. E nós não podemos, de forma alguma, tirar nem acrescentar aquilo que está na palavra. Não tire da tua vida a palavra de Deus. Não acrescente as heresias, porque você poderá perder a salvação. Fique atento, portanto, amados. Preste atenção na tua forma de vida. Veja se ela está segundo aquilo que Deus quer. E Paulo alerta a igreja de Éfeso: olha Efésios, fique atento com relação à palavra. No versículo 17, ouçam: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluias. Irmãos, compreenda a vontade do Senhor. Ô bênção! Vemos que muitos estão dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Muitos estão dormindo, fecharam os olhos, não olham mais para o Senhor, estão envolvidos por toda sorte de coisas desse mundo. E o Senhor diz que é tempo de levantar da morte, é tempo de voltar para a presença de Cristo, e serás perdoado, serás restaurado. Diz ainda que é necessário estarmos atentos à nossa forma de vida, estarmos atentos com aquilo que nós pensamos, fazemos, com tudo aquilo que envolve a nossa existência, para que o Senhor seja honrado e glorificado, e que não haja espaço para a ação do nosso inimigo, que não haja espaço para a ação do maligno contra a nossa vida, e ele não para de investir, ele não para de insistir contigo, para que tu deixes a presença do Senhor. Muitas vezes é mais fácil do que parece. Nas primeiras investidas, logo abandonam a presença do Mestre. Amém? Compreendam a vontade do Senhor. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz: não vos torneis insensatos. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ô bênção! Irmãos, quando nós amamos a Deus de fato, quando o amor do Senhor é gerado em nosso coração, um dos nossos prazeres é buscar cada dia mais conhecer Deus. É nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. É cada dia mais procurarmos saber o que é que Deus quer para a nossa vida. Como é que eu devo agir para que o nome santo de Deus seja honrado, para que Ele se agrade da minha vida. O que eu preciso fazer para que o nome dEle seja exaltado. Eu preciso me envolver com aquilo que é de Deus. Eu tenho que respirar Deus, amados. Respirar Deus. Eu não posso respirar outra situação, outra coisa qualquer. Eu tenho que respirar Deus na minha vida. Isso significa que todo o meu ser tem que estar em sintonia com aquilo que Deus quer. Ô bênção! E quando nós temos comunhão, temos intimidade com o nosso amado, nós vemos que teremos discernimento, teremos compreensão, e aquilo que é de Deus torna-se ainda mais comum na vida da gente. Muitas vezes nós olhamos para a vontade do Senhor, olhamos para os mandamentos de Deus e temos uma certa dificuldade em entender aquilo que Deus quer, mas a partir do momento, amados, que nós temos intimidade, que nós nos aproximamos dEle, a partir do momento que eu passo a respirar Deus, ou seja, o meu fator de vida, a minha preocupação de vida, meu objetivo de vida, o meu ser, tudo que refere-se à minha existência é do Senhor. Eu vivo somente para Ele. Isto há de estreitar, há de proporcionar uma comunhão verdadeira, uma comunhão real. Terei discernimento. Os meus atos, minhas atitudes, elas não mais estarão soltas por aí.
levadas pelo vento. Mas tudo quanto farei será para que o nome santo do Senhor seja honrado, para que Deus seja exaltado, para que o Senhor seja exaltado. Amém? Nós temos que entender essa verdade. Muitas vezes nós achamos que é difícil quando você está de fora. Mergulha de cabeça, porque quando você mergulha de cabeça, as coisas vão acontecer, amados. Quando nós ficamos olhando, será que eu posso pular ou não? Será que a água está fria ou está quente? E você fica olhando e não pula. Você não vai experimentar se a água está quente ou não. Só é possível experimentar, só é possível sentir quando pula-se. Com relação a Deus, amados, esse chove não molha, esse vai não vai, não funciona. Eu tenho que pular nas águas do Espírito, eu tenho que mergulhar nas águas do Espírito. Eu tenho que pular de cabeça. Eu tenho que abrir mão de todas as coisas. Porque se assim não o fizer, eu não terei verdadeira comunhão com o Senhor e minha vida ela será um tanto difícil. Amados, assim estava a igreja de Éfeso. Eis o porquê que Paulo chama a atenção daqueles irmãos. Para que eles pudessem voltar ao primeiro amor, que pudessem deixar as práticas pecaminosas, deixar o erro, deixar aquilo que não era agradável aos olhos do Eterno, deixar aquilo que não os edificava, que não os aproximava de Deus. Paulo chama a atenção deles para que estivessem atentos à situação, porque o maligno ele estava pronto a influenciar as pessoas. Pronto a influenciar as pessoas. O inimigo, irmãos, o inimigo de nossas almas sabe que o homem é influenciável e muitas vezes facilmente influenciável. Se deixa levar por toda sorte de práticas. E ele investe. Não te esqueças disso. O maligno investe em você. Ele investe em você. Quando você sair dessas portas, aqui não, porque ele está repreendido aqui dentro. Mas, quando você sair dessas portas, o Espírito Santo vai com os fiéis, com certeza, no coração. Mas, uns bichos feios, logo atrás de você, só esperando o momento certo para te pegar. Só esperando o momento certo para te destruir. Só esperando o momento certo para fazer você tropeçar. E ele vai movendo os meios. Ele vai agindo na esquerda, à direita. Ele vai preparando algumas coisas na tua frente. É assim que ele faz. Para que você possa tropeçar na caminhada com o Senhor. Irmãos, é assim o mundo espiritual. Bom se não fosse, mas essa é a realidade. É desta forma o mundo espiritual. E aqueles que não vigiam, aqueles que não estão atentos, aqueles que porventura abrem espaço nos seus corações, mesmo que sejam espaços pequenos, mas o suficiente para que o maligno possa influenciá-los, possa tocá-los, possa injetar o desejo pelo pecado e a prática do pecado. Portanto, fique atento a esta realidade espiritual, porque ela é mais séria do que parece. Mas o que nós temos constatado nesses últimos tempos é que as pessoas, dia após dia, perdem de vista a seriedade da comunhão, da vida. Elas perdem a seriedade de Deus. Elas não conseguem mais enxergar o Deus Santo, o Deus que exige, o Deus que coloca normas, regras na nossa vida. Elas apenas conseguem enxergar um Deus bom. É isso que o maligno tem jogado na mente de muitos crentes. Deus é bom, Deus é bom. Certamente Deus é bom, sim, com certeza, mas nós não podemos esquecer da justiça do Senhor. A bondade de Deus não anula a sua justiça. E Deus é justo, e a sua palavra há de cumprir de forma poderosa, grandiosa na vida das pessoas, para o bem
ou para o mal. Para o bem, porque Deus tem promessas. E aqueles que vivem segundo a vontade dele, recebem sobre a sua vida a justa promessa. Mas Deus também tem castigo. E aqueles que não querem saber do Senhor, estes hão de receber, ou recebem no seu dia a dia o castigo de Deus. É a justiça do Senhor que se manifesta. Amados, Deus é bom, mas Ele é santo e Ele não muda essa verdade. Fiquemos atentos, portanto, querido, e que da mesma forma que essa palavra serviu à igreja de Éfeso, ela seja útil à nossa caminhada, útil à nossa vida. E da mesma forma que Paulo diz a Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que essa palavra seja uma realidade na nossa vida. Se porventura você está dormindo, não levando a sério aquilo que é de Deus, acorda, desperta, porque o tempo é oportuno e hoje é o tempo oportuno. Amém? Que Deus fale ao teu coração de forma grandiosa e que nós possamos procurar viver segundo a vontade dEle, observando aquilo que Ele quer, amando o Senhor com todas as forças do nosso ser. Oh, glórias! Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado. Amém? Vamos então orar, vamos colocar de pé para nós orarmos ao nosso amado. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra, muito obrigado pela revelação da palavra, Senhor. Desperta-nos, oh Deus, que nós possamos estar atentos, vigilantes, para que jamais possamos nos deixar influenciar pelo mal, Senhor, mas vivermos segundo o mover do Teu Espírito. Fala aos corações, Pai, que estão ouvindo esta palavra, para que cada um seja sensibilizado pelo Teu Espírito e coloque-o em primeiro lugar na sua existência. Oh Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1078.